Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa onde eu tenho aqui o privilégio de entrevistar diversas pessoas falando sobre métodos, práticas, experiências de vida, espiritualidade, desenvolvimento humano, finanças. Você observa que diversas pessoas já passaram aqui pelo programa, são mais de 120 programas, edições, que totaliza mais de 240 pessoas no programa Consciência Próspera, que conta com o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo, que desenvolve cursos relacionados com a área humana e espiritual, que, vamos dizer, estão juntas, andam e caminham juntos. Vamos até abordar esse tema aqui no programa de hoje, essa união da espiritualidade com a nossa questão física também. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira, do Ale Productions. Tema de hoje, tema dessa edição, Processo Hoffman, e nós estamos aqui com o prazer de receber mais uma vez nos estúdios Consciência Próspera, Heloísa Capelas, conferencista internacional, coach, escritora, e que vem com essa bandeira do Processo Hoffman há muito tempo, levando esses conhecimentos, essas práticas, essa vivência, essa experiência para outras pessoas, ajudando outras pessoas. Tudo bem, Heloísa? Tudo bom, Samuel. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Nós estávamos conversando antes de começar a gravação aqui, que hoje Heloísa Visto Márcia. Que realmente está super elegante aqui para falar sobre o processo Hoffman. E o que seria, o que é, né, o processo Hoffman? Então, o processo Hoffman é um curso de autoconhecimento. Sim. Na realidade, o processo é uma metodologia. É uma metodologia extremamente eficaz para transformar os nossos comportamentos, aqueles comportamentos que a gente não gosta, luta para mudar, tem uma dificuldade danada, quando vê, está neles de novo. E o processo é uma metodologia criada pelo Bob Hoffman em 1967, lá na Califórnia, quando nem se falava de autoconhecimento, não existia nem esse nome. Os cursos de autoconhecimento que a gente existe são da década de 90, sim. E nós fomos lá em 67, e ele vai criar essa metodologia para ajudar as pessoas a fazer essa grande transformação. Ele diz a transformação do negativo para o positivo. Na realidade, nada é negativo nem positivo em si. Como é que o processo Depende Hoffman, do nosso peso, né? Então, como é que o processo Hoffman entende, compreende então essa dualidade que existe no mundo, na vida, nas coisas que a gente interage no nosso cotidiano? Então, nós compreendemos que a humanidade é dual. Certo. Né? Nós somos compostos por todo o nosso bem e por todo o nosso mal. Assim que somos, essa é a nossa beleza. Uhum. A grande questão é com quem nós ficamos. Se nós queremos conviver com todo o nosso mal, ou queremos conviver com todo o nosso bem. E essa é a grande descoberta do processo Hoffman. A gente pode escolher viver com todo o nosso bem e escolher viver com o bem das pessoas. Porque normalmente a gente vive com o bem e o mal entre nós, brigando, e nos nossos relacionamentos a gente acaba escolhendo viver com o mal dos outros. E aí, normalmente, as pessoas dizem o mundo é mau, as pessoas não são de confiança, é melhor não se entregar num relacionamento porque não vai dar certo, as pessoas vão te trair. Essa é a grande questão da humanidade, né? A falta de confiança no outro. Uhum. A gente não consegue montar uma humanidade. Por quê? Porque como temos o bem e o mal, muitas vezes no relacionamento a gente se relaciona com o mal das pessoas e diz, então elas são más. Entendi. E na hora em que você descobre o seu bem, você descobre o bem do outro, né? Uhum. E uma das coisas que é interessante é que quando, por exemplo, a pessoa tem uma impressão ou vê a pessoa atuar, ter um determinado comportamento, vendo algo que ela considera como sendo um mal, depois é muito mais difícil modificar o seu olhar e a sua energia em relação àquela pessoa. Existe algum processo ou alguma coisa que possa ser feita para mudar esse tipo de olhar, mudar essa perspectiva? Exatamente isso, é o que nós fazemos no processo, né? Ele é um método onde basicamente as pessoas mudam o ponto de vista delas, né? Na hora em que se olha diferente, o grande resultado do processo é o alto amor.
É a conquista do auto-amor, do amor próprio, dessa mágica de você se amar incondicionalmente. E a hora que isso acontece, você muda o olhar em relação ao outro. Legal. Você falou que o processo Hoffman surgiu em 67. Isso. E quando que o processo Hoffman entra, ou desencandeia, ou chega até o Brasil? Como é que é o histórico para chegar aqui no Em 72, um chileno foi lá na Califórnia fazer o processo e ele veio morar no Rio de Janeiro. E aí ele trouxe o processo para o Rio de Janeiro, para o Brasil, em 72. Nós fomos o primeiro país, depois dos Estados Unidos, a aplicar o processo. Só em 85 é que o Bob Hoffman vai caminhar pela Europa para disseminar o processo na Europa. Mas até aí a gente já tinha uma grande experiência no processo. O processo já tinha vindo para São Paulo. Em 76 ele vai para Campinas, um outro chileno leva para Campinas. Em 78 a Marisa Tami faz o processo lá, aluna ainda de psicologia, e ela monta um instituto, uma empresa aqui em São Paulo, junto com uma sócia, e é ela que a partir de 80 vai disseminar o processo pelo Brasil. Ele fica muito grande, de 72 a 86 no Rio de Janeiro, mas quem pega, né, quem é a embaixadora do processo no Brasil, sim, é a Marisa Tami, que vem a morrer em fevereiro de 2002. E aí, como eu já trabalhava com ela, fazia parte da equipe, a gente acabou dando continuidade a esse trabalho espetacular. Muito bem. Uma das coisas que as pessoas sempre procuram, e principalmente no meio corporativo, é você ter uma boa liderança. Quais, na sua opinião, e também relacionado com essa metodologia, quais são essas características, o que se tem que ter, o que é necessário para se desenvolver ou para ser um bom líder? Bom, o processo Hoffman ele parte do princípio de que nós fomos educados e, portanto, programados, como é a voz do Bob Hoffman falando, nós vamos nos tornar a pessoa que nós nos tornamos como adultos por conta da nossa infância. Certo. E se na nossa infância nós tivemos estímulo para a liderança, existem líderes natos. A criança nasce, ela já nasce na frente. E por conta da educação, ela é podada, ela é castrada, ela é impedida de exercer, de aprender a sua liderança. Tem crianças que nascem sem essa capacidade, não é nato. A liderança pode ser aprendida. E existem famílias que estimulam essa liderança. Sim. E existem outras que não. Aliás, a grande maioria não estimula, porque um líder dá muito trabalho. É melhor ter um filho educadinho, bem comportado, que obedece, que não dá trabalho. E isso não educa um bom líder, né? Não educa um ser humano a correr riscos. Por conta disso, a gente traz na nossa vida adulta todas as nossas experiências e os nossos aprendizados com a nossa infância. Nós vamos copiar o modelo de pai e mãe. Uhum. Se temos um pai líder, uma mãe líder, nós vamos aprender o que é isso. Normalmente, um dos dois lidera o sistema. Normalmente, no sistema familiar, geralmente quem lidera o sistema é a mãe. Ela lidera o sistema. Mas, às vezes, o modelo de liderança vem do pai. E a criança aprende. Ela aprende copiando e pode, ao mesmo tempo, ser castrada por esses mesmos líderes. E aí, na hora da vida adulta, ela tem uma dificuldade danada em expor a sua liderança por conta da castração infantil. No entanto, ela tem um modelo. Sim. Então, se educada, ou melhor, se reeducada, se passa por esse método, né? E o método compõe 4 fases. Então, se ela passa por essas 4 fases, ela desenvolve a liderança que já foi aprendida lá na infância. Então, todos nós, de uma certa forma, aprendemos a ser líder com os nossos pais. A questão é se nós recebemos deles autorização para exercer ou não essa liderança. Né? Você falou sobre os 4 passos do processo. Quais seriam esses 4 passos? Então, o primeiro passo é consciência.
Consciência. Isso não tem... O segundo passo é a expressão. Isto é, as pessoas precisam se expressar. Elas precisam aprender a colocar os seus sentimentos adequadamente para fora. Como nós também não aprendemos isso, porque na nossa infância, menino não chora, né? Menina é chorona, é Maria Mole, não pode rir muito, porque quem ri muito, o que você viu? Passarinho verde, né? Não pode ficar bravo, porque criança não pode ter raiva. Então, por conta de todos esses não podes na nossa infância, a gente aprende a conter as emoções e viramos cabeções. Penso, logo existo, porque pensar pode. Né? Falar, se for adequado, se for, também pode. Então, o segundo passo e fundamental é a gente aprender a expressar as nossas emoções. Como a gente não aprende na nossa vida, elas saem como se a gente fosse uma panela de pressão. Sim. Ou sai na agressividade inadequada, né? A gente pode ver o nosso trânsito nas inadequações da agressividade. Às vezes a gente dá o nosso lixo emocional para as pessoas que estão à nossa volta, porque estourou, foi estopim, foi, né? Às vezes a gente não sabe se divertir, então na hora de se divertir a gente inadequa, ou bebe muito, ou brinca fazendo piadas jocosas em relação ao outro, enfim, a gente se perde na expressão. Este método ensina, depois da consciência, expressar. O terceiro passo desse método, e sem dúvida o mais importante, é o perdão. É o perdão pela sua história, por tudo que você passou na sua infância, o perdão por si mesmo, pela pessoa que você se tornou, e o perdão às pessoas que estão à sua volta. E o perdão não é nada piegas, não é aquela história de que eu perdoo, mas não esqueço. Não, é perdão. É o perdão verdadeiramente sentido no coração. É esse que vai fazer com que a gente chegue no quarto passo, que é a mudança de comportamento. Então, nesses 4 passos, por 8 dias, as pessoas vão descobrir as dificuldades com as suas lideranças, a dificuldade em relação à sua autoridade. Quando eu tenho uma autoridade, como é que eu me relaciono? Eu aprendi isso na infância. Quando eu sou autoridade, como é que eu me relaciono com os outros? Então, tudo isso está no autoconhecimento. Quer dizer, se eu me autoconhecer, eu posso desenvolver a minha liderança. Então, as empresas ganham muito quando os seus colaboradores participam do processo Hoffman. Que bacana. E se a pessoa, por exemplo, que está acompanhando a gente, está acompanhando o programa Consciência Próspera e chegou lá no fundo do poço, estou em depressão, não sei mais o que fazer. Qual é o primeiro passo? Qual é a dica que você, Heloísa, poderia dar para essa pessoa que está nesse processo agora, acompanhando, assistindo o programa nesse exato momento? Bom, primeiro, sinto muito. A depressão é algo muito difícil de ser vivido, muito difícil. Faz as pessoas se paralisarem, né? Então, elas usam a juventude, o tempo delas, a hora útil da vida delas na cama, na depressão. O processo ele não trabalha exatamente, não atende para as pessoas deprimidas, mas ele beneficia mais de 60% das pessoas saem da depressão depois do processo. Depois de se apropriar do seu melhor, não dá mais para ficar em depressão. As pessoas entram em depressão por estarem em contato com o seu pior e por acreditarem que elas não valem a pena e que a vida não vale a pena ser vivida. A hora que passa pelo método e que se descobre o auto-amor, não cabe mais a depressão, né? A hora que se descobre o sol dentro de si mesmo, não dá mais para fechar a janela e ficar no escuro. Muito bem. No programa anterior, nós falamos sobre espiritualidade, dinheiro. A gente tocou num assunto muito interessante que todos nós gostamos, que é o amor.
Queria tocar num outro assunto que é assim, os padrões negativos do amor. Quais são os principais padrões negativos do amor que você tem observado e que nesses estudos de tantos anos também faz parte do processo Hoffman? Quais são esses padrões negativos do amor? Bem, os padrões negativos do amor são os amores condicionais. Os amores de troca, né, de cobrança. Se você me der isso, eu te dou aquilo. Então, nós dizemos que isso é um pseudo-amor. Sim. Né? As compras de amor, então, porque você se comportou bem, a mamãe, então, te traz um presente. Certo. Porque você passou de ano, você vai ganhar um presente. O Papai Noel só dá presente para menininho comportado. Então, tudo isso é compra de amor. Eu viajo e fico muito tempo longe do meu filho, e aí quando eu volto eu trago um presentinho para compensá-lo. A mamãe ou o papai ficou um final de semana sem ver, ou 10 dias sem te ver, mas em compensação... Olha o que eu trouxe para você. Olha o que eu trouxe para você. Isso é um amor compensatório, né? Normalmente cheio de culpa. Então, o amor cheio de culpa é um amor negativo. O amor que compara. Então, por que é que você não é como, ou você é o melhor que, ou você é o menos. Então, essas comparações também é a parte negativa do amor. Sim. Então, todos esses pseudo-amores, né, esse jeito condicional de amor é o amor negativo. Muito bem. Eu até anotei aqui uma frase para fazer uma pergunta relacionada com essa frase. A frase é de Fernão Capel Gaivota. Ela diz assim: meu velho bando não se importa com voar, não se preocupa em olhar além do que vem com os olhos. Em relação a isso, em relação a esse lidar com a rejeição na sociedade em que a gente vive, como que você se inspira, como que você comenta essa frase de Fernão Capel Gaivota? Então, é assim, todo o nosso bem e todo o nosso mal veio da nossa história. Nós somos constituídos pela nossa história. E isso é o que nos fortalece. No entanto, muitas pessoas tiveram histórias muito limitantes. E por conta dessa história de infância muito limitante, terá uma vida adulta limitada. Até que toma consciência. E quer romper barreiras, quer romper muros, quer correr riscos, quer alçar voos, quer sair daquilo. Sim. Nem sempre aquela comunidade aceita. Quando se toma consciência, de novo, quando a gente se apropria da nossa competência, do nosso melhor, sinto muito. Sinto muito que as pessoas me rejeitam. Muito, de mas eu vou voar. Muito bom. A Marillion, né? Williams, se não me engano é o nome dela, ela tem uma frase que é bem por aí também, que ela fala que não é a minha sombra que incomoda os outros, mas é a minha luz que pode trazer esse encontro. Mas eu tenho que aceitar a minha luz, porque nós somos essas forças espirituais tão intensas e importantes. E essa pessoa que aceitou a sua luz e que brilha, motiva muitos. E outros não são motivados por isso. Né? Outros são motivados pela escuridão. E está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Como dizia meu avô, está tudo certo. As pessoas sempre estão no lugar onde elas se colocam. Então, eu posso escolher ficar na escuridão. Eu posso ter compaixão pelas pessoas que fazem essa escolha. Eu posso sentir saudade do meu bando. Eu posso sentir tristeza porque me rejeitam. Tudo isso é justo. O que não é justo é, depois de se adquirir a luz, tentar apagá-la. Então, isso não é justo. Enquanto eu não sei que eu tenho, tá tudo bem. Eu tô aqui no meu, né? Enquanto eu não sei que eu sou águia, eu vivo muito bem no galinheiro.
A hora que eu descubro que eu sou águia, lanchinho. Enquanto eu não voar, eu não Sim. vou ter sossego. E eu amo as minhas irmãs galinhas, não é assim? Adoro, mas eu vou voar. Eu volto, mato a saudade, abraço e beijo todo mundo e volto a voar. Tá vendo? Até a águia precisa fazer um processo Hoffman. Para descobrir, né? Para descobrir que é águia. Porque pode ser que ela ache que é galinha. O processo Hoffman é um processo psicoterapêutico? O que você é uma psicoterapia? O que você acha? Não é uma psicoterapia. Obrigado por essa pergunta. As pessoas sempre perguntam isso, se o processo é uma psicoterapia. Não é. É um trabalho de reeducação emocional. É um trabalho de autoconhecimento. Na realidade, nós usamos muitas técnicas terapêuticas ligadas a várias escolas do conhecimento humano, mas não é psi. O processo Hoffman não é psi. Se nós não estamos ligados a nenhuma área, mas se estivéssemos, nós estaríamos muito mais ligados à pedagogia do que à psicologia. É um trabalho de educação e de reeducação emocional. Como nós fomos educados emocionalmente na nossa infância, agora na vida adulta, nós precisamos de um processo de reeducação emocional. E reeducação é consciência, aprender a expressar, a competência do perdão e um novo comportamento a partir disso. Acho que para entender e compreendermos um pouco melhor o processo Hoffman, é legal falar sobre os 4 aspectos do ser para as pessoas entenderem essa junção, que eu acho que fica legal. O Bob Hoffman, ele desenhou, né, ele definiu as pessoas com 4 elementos, como se nós tivéssemos 4 partes. Ele fazia uma metáfora muito bonita do ser humano. Ele dizia que nós somos parecidos ou semelhantes a um diamante, que temos várias facetas, mas temos 4 mais importantes que vão dar brilho a todas as outras. Então, a primeira faceta é a do ser emocional. É toda a nossa competência de sentir e de expressar esse sentir. Uma outra faceta desse diamante é o que ele vai chamar de ser intelectual, que é toda a nossa competência de pensar, toda a nossa competência cognitiva, de aprender, né? Está no ser intelectual. O equilíbrio dessas 2 forças, normalmente os trabalhos terapêuticos querem o equilíbrio. A gente vai buscar, as pessoas dizem assim, estou desequilibrada. Isto é, o que eu sinto não está batendo, não está combinando com o que eu penso. O que eu penso não é exatamente o que eu quero. O que eu quero eu não consigo fazer. E quando eu consigo fazer, eu fico frustrado. Essa briga, essa batalha entre os dois é o que os trabalhos terapêuticos tendem a equilibrar. Sim. O diferencial do processo é que o Bob diz que nós temos um outro aspecto, que é o aspecto espiritual, que é a nossa intuição. Então ele diz, com este aspecto, nós nascemos com ele. Então, e ele é limpo, ele é puro, ele é brilhante, você é nosso. A humanidade nasce com esse brilho. O intelecto e a emoção é que brigam entre si e escondem essa luz. Nós ficamos no que alguns chamam de ego. Nós ficamos na briga do ego e escondendo a nossa intuição. Então, quando temos um insight, quando a gente sabe que é aquele caminho, a gente fica inseguro, quer que o outro confirme, fica procurando nos livros se algum autor escreveu aquilo. Se a gente se coloca numa população, numa comunidade, como eu sei que é assim, as pessoas falam, onde você leu? Quem escreveu, quem está escrito, qual é a referência. A gente usa a nossa parte espiritual normalmente em momentos de crise, né? Em momentos de pânico, num acidente, num momento em que você tem que salvar alguém. E você sabe que é para aquilo que é para fazer. Sim. Você não pensa, você não sente, você vai lá e faz. Essa é a sua melhor parte. Esse é o seu ser espiritual. E que a gente encontra em relances, né? Às vezes tem pessoas que encontram essa parte numa prece,
às vezes numa meditação. Alguns dizem que até num relacionamento sexual existe um êxtase, um estado espiritual, mas é rápido, né? É um instantinho, porque logo vem a emoção e o intelecto para atrapalhar e esconder a luz. A grande virada do processo é quando você coloca o ser espiritual na frente da emoção e do intelecto, como se ele pudesse ser o líder. E isso é um exercício. E a hora que ele vai para frente, né? Porque normalmente ele está escondidinho. Sim. A hora que ele vai para frente, agora é só treinar. É só treinar deixar ele na frente. Ele chegar antes. E o Bob dizia que essas 3 partes são as partes não físicas do ser, a gente não vê. E que habitam o nosso corpo físico. E aí a nossa é a 4ª parte. Por isso o processo é da quadrinidade, porque são 4 partes. Então, o grande diferencial do trabalho de autoconhecimento que nós fazemos no processo é nos apropriarmos da nossa parte de luz e deixarmos que ela nos lidere. Muito bem. E já estamos vendo que chegou já ao final do programa, já passamos aqui do tempo. Muito rápido, né? Muito rápido. Para falar tudo que eu quero é muito rápido. Mas deixa, por favor, uma mensagem para os nossos amigos internautas que estão acompanhando aqui o programa Consciência Próspera. Eu queria que vocês entrassem no site www.centrohoffman.com.br, porque lá tem uma porção de informações, inclusive este programa vai para lá. E tem o programa anterior lá no nosso site, tem muitos textos para você ler, muitos vídeos para você assistir e tem chat para você tirar suas dúvidas, enfim. Acho que a gente pode fazer uma boa amizade usando os nossos recursos tecnológicos. Então, vem fazer uma visita para o nosso site. É isso aí. Heloísa Capelas, Processo Hoffman, aqui no programa Consciência Próspera. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos, divulgue e, como você sabe, beijo de luz e aguardo você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!